Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vai nos acompanhar pela internet, estamos dando início ao programa Logos, um programa de ideias e debate. Hoje teremos um tema especial. O tema é o seguinte: a religião tem se apropriado da política? É uma pergunta intrigante, né? A religião tem se apropriado da política? E temos um convidado, ele já é reincidente, né? Já é recorrente na casa aqui, no programa. Roberval Albuquerque, meu xará, meu mano. Meu querido, é, fazendo uma apresentação aqui, Roberval, pesquisador de política, filosofia, sociologia, artista, pintor, retratista, desenhista, tatuador, cristão, e é um prazer estar te recebendo. Esqueci de falar alguma coisa, você cumprimenta. Eu já quero passar a palavra para você fazer uma introdução. E aí eu tenho umas perguntas aqui picantes para temperar aí nossa audiência. Quero agradecer também a oportunidade mais uma vez de estar debatendo e conversando sobre temas atuais, né, para a nossa realidade. E é isso aí, meu amigo. Vamos lá, conversar um pouco mais sobre esse universo aí, política, religião. Maravilha. Só para dar uma introdução, vamos dizer assim, um pano de fundo, é, o país é considerado laico, né? Tá lá na Constituinte de 1988. Então, teoricamente, religião e política deveria andar separado. Você vê que no Brasil Império, né? O Brasil ele tem as suas fases, né? Brasil colônia, depois você tem Brasil regência, Brasil Império e finalmente Brasil República. Quando você tem a República, você tem uma nova Constituinte que substitui a Constituinte Imperial e aí tem pelo menos na lei, a separação entre igreja e Estado. Porém, os teóricos aí de religião e também de política têm estudado recentemente um assunto que é chamado teologia do domínio, que é a ideia de cristãos devem influenciar a sociedade por meio da política ou até governar a sociedade com base nos valores bíblicos, indo além da fé pessoal e atuando nas estruturas públicas, ou seja, nos espaços públicos, espaço de poder. E com essa ideia nasceu a tal da teoria dos sete montes ou das sete montanhas. É uma aplicação prática dessa teologia do domínio. Ela divide, né, a sociedade em sete áreas principais: religião, família, educação, governo, mídia, artes e economia. E defende que ao influenciar esses setores é possível moldar a cultura. Resumindo, o domínio é a ideia, né? E os sete montes é a estratégia para se alcançar esse objetivo. Só que a pergunta que fica, ok, então existe um plano aí, talvez alguém vai achar conspiracionista ou não, né? Da igreja dominar a política e através da política dominar a sociedade e esses sete setores aí. Mas a pergunta que fica é, mas qual parte da política, né? Que você tem um país polarizado, ideologia de direita, ideologia de esquerda. Então quem que vai fazer esse domínio aí? E aí a primeira pergunta que eu queria fazer, Robert, vai baseado numa frase, tem um teólogo aí da igreja presbiteriana chamado Augusto Nicodemos, e na mídia, em algum contexto lá, ele disse que Jesus não era de direita nem de esquerda, né? Pensando nisso, eu quero que você já fale se você concorda, discorda sobre essa afirmação e o que você entende hoje da política brasileira em relação à religião. Bom, primeiro, dizer que Jesus era de direita ou de esquerda, eu acho que é limitar um pouco quem Jesus era como pessoa e como ele atuava dentro da sociedade que ele vivia. Então, poderíamos dizer que ele era. As pessoas hoje criam o seu Jesus de acordo com aquilo que elas acreditam. Quem é de direita quer acreditar, criar o seu próprio Jesus à sua imagem e semelhança. E algumas pessoas que são de esquerdas querem criar também o Jesus à sua imagem e semelhança. Mas a verdade é que Jesus não era nem de direita nem de esquerda.
ainda que ele tocava muito em teclas sociais, né, batia muito, em cima da hipocrisia dos religiosos, mas Jesus não era, vamos dizer assim, de esquerda. Jesus também não era de direita, ele incomodava os 2 lados, tanto a quem era de direita, vamos dizer assim, no aspecto político, analisando com o viés de hoje, como também quem era de esquerda. Então ele era o incômodo dentro da sociedade. Só que esses incômodos que Jesus gerava, as pessoas interpretavam de maneira diferente. Os religiosos que se consideravam santos viam Jesus como uma ameaça. Os pecadores viam Jesus como um auxílio. Ele incomodava tanto os religiosos quanto os pecadores. Porém, a reação deles era diferente. Olha, foi contundente, né? Não ficou em cima do muro, né? Eu acho interessante que é o seguinte: Jesus é um personagem histórico, né? E essas ideologias direita e esquerda é uma construção social e um construto moderno, digamos assim. E aí eu concordo contigo. Acho que você querer colocar Jesus dentro de uma caixa política, né? Jesus ele não cabe nessas classificações, né? No meu ponto de vista. Mas aí gera-se uma outra pergunta. Então, por que todos os lados aí afirmam que Jesus está do seu lado, né? Então, o cara da esquerda fala, não, Jesus estava do meu lado. O cara da direita fala, não, é do meu lado que Jesus estava. Qual que é a intenção, né? O motivo, a razão, a circunstância disso acontecer das pessoas de ideologia política A ou B querer se apropriar de Jesus? Eu acho que isso é fácil de analisar, principalmente porque a gente vive num país predominantemente cristão, né? E os políticos perceberam que professar algum tipo de fé, de religiosidade, principalmente a cristã, traz engajamento e as pessoas se aderem a você sem você precisar mostrar outra coisa. Então eu vejo muito político que se lançou na política com um discurso cristão, mas não tem uma vida condizente. É só você pode pesquisar aí, você ouvinte, pode Condizente com pesquisar, com a vida de Jesus, acho que não tem nenhum, né? né? Não vou ser tão assim, né, contundente, né? Mas é só você olhar, que nem, por exemplo, nós tivemos aí um presidente que é considerado até hoje como um dos melhores presidentes por algumas pessoas, e o cara tinha um linguajar e uma vida totalmente desregrada de acordo com os padrões de Jesus. E hoje tem gente até que acredita que ele é um enviado de Deus. Cristãos, aliás. Então o que acontece? As pessoas. Ficou fácil as pessoas interpretarem assim: o cara está dizendo que é de Deus, que é da igreja, e se principalmente ele for convidado para ir numa igreja, ele já tem o aval que ele é uma boa pessoa. E às vezes ele não é, ele não tem um projeto de vida, ele não está interessado no povo, ele só quer ganhar o voto do cidadão. E aí o que é que vai acontecer? As pessoas vão simplesmente aderir a ele por comodidade. Acreditam que ele é um cara de Deus, mas não vão olhar o histórico do cara, a vida do cara, como ele vive, no que ele acredita realmente, porque se tornar evangélico na época de campanha é fácil, né? Eu quero ver no off, né? Ali por trás ali dos bastidores. E infelizmente as pessoas vão por o que é aparência. As pessoas vão pelo que é aparente. E é nisso que está o erro do brasileiro hoje em dia. Cara, é interessante que, em outras palavras, você está dizendo assim, o crente virou massa de manobra política, né? Sempre. Para ser manipulado. E aí eu lembrei daquele filme, O Livro de Eli. Você assistiu esse filme com o Uhum. Denzel Washington? Que ali, pô, o livro Bíblia ali, os caras precisavam, né, para fazer uma reconstrução social e quem conseguisse ter esse livro em mãos dominaria o mundo ali, né? No mundo pós-apocalíptico, né? A- o cenário do filme é mais ou menos esse. E a política, ela tá se apropriando sim da religião e sobretudo da religião cristã, né? Eu vejo muito isso. Agora a gente tá falando de Jesus, cara, eu achei essa frase aqui, eu tinha anotado aqui, aí eu achei. É, para mim, Jesus ele é quase um revolucionário. Aí tem uma frase que diz assim: Jesus não foi apenas um cara legal, não foi um cara legal no mundo.
Ninguém crucifica caras legais. Você só crucifica ameaças. É, basicamente isso. É uma frase do Tim Keller, escritor Tim Keller. Ou seja, ele foi crucificado porque ele era uma ameaça, mano. Ele conseguiu ser uma ameaça ao sistema religioso e ser uma ameaça ao sistema político. É isso que eu acho muito massa. Então, assim, é razão pela qual eu entendo que no Congresso Nacional não tem ninguém como Jesus. Porque ninguém quer ser uma ameaça. Todo mundo anda dentro das quatro linhas do sistema, né? Mas vamos prosseguir. Tem uma pergunta aqui. O Hernandes Dias Lopes também, que é um reverendo presbiteriano, teólogo, evangelista, ele diz o seguinte: sem mudança de vida, discurso social vira narrativa. É, como você faz a leitura dessa frase, né? Que meio que ele está querendo dizer, colocar o discurso social como uma subcategoria, ou uma coisa subsidiária ou secundária, enfim, né? Mas acho que tem camadas essa frase, né? Principalmente que na política de esquerda se apropria da ideia do social. Então, quando ele fala isso, ele está querendo tirar importância, talvez, não sei, também não sei qual contexto ele disse isso, mas comente aí o que você acha da importância do social, da frase aqui, e de como isso também é usado dentro do contexto da política. Quando eu vejo essa frase do Hernandes, primeiro eu penso numa coisa. Quando ele fala sem mudança de vida, como ele está dentro de um contexto religioso, e ele está falando dentro da fé dele. Então ele está falando de uma pauta moral aí. E para mim, moralidade, mesmo eu sendo cristã e acreditando numa ética moral baseada na Bíblia e na vida de Jesus, eu entendo também que a minha conduta, a minha vida, a minha régua moral não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai acreditar nas mesmas coisas que eu acredito, que vai viver da mesma forma que eu vivo, e eu não quero, por meio da religião ou da política, impor isso para ninguém. Então, eu acho que quando ele cria esse debate aí, fala assim, ó, sem mudança de vida, mas ele está falando exatamente do quê? Que mudança de vida, né? Eu acho que se ele está falando de moralidade cristã, ele tem que estar inserido dentro do contexto religioso dele. Assim como se você vai na igreja, você acredita em determinada conceito moral pregado na igreja, a gente sabe que as igrejas têm conceitos morais diversos, Sim. baseados na Bíblia ou não, ou na tradição, ou em outras categorias. Só que quando você traz isso para a política, você está obrigando as pessoas a viverem de acordo com a sua regra moral. E isso não pode ser, eu não posso usar disso para oprimir outras pessoas. Aí quando eu venho para essa ideia, discurso social vira narrativa, o discurso social, a pauta social é exatamente aquilo que é concreto dentro da sociedade. Porque, por exemplo, se eu falar para você assim, eu sou de uma igreja que a mulher não pode usar calça, só pode usar saia. Isso interfere o quê dentro da sociedade? Praticamente o impacto é nulo, a não ser que eu viva estritamente dentro de uma sociedade cristã que pregue e acredite nisso. Agora, quando eu falo assim, olha, a gente está elaborando políticas públicas para que crianças venham a ter acesso a creches, aí eu estou mexendo com toda a estrutura da sociedade. Não é uma narrativa simplesmente, é algo concreto para dentro da sociedade. Então, eu acho que o problema do cristão dentro da política é que ele mistura muito pautas morais com problemas reais concretos. E quando ele faz isso aí, ele acaba perdendo aquilo que é de essencial para o ser humano, que é aquilo que é de concreto. Pessoas que são de outras religiões que não acreditam nas pautas que os cristãos acreditam, o impacto para a vida delas é zero. Impactos de coisas pequenas como essas. Agora, quando você traz problemas estruturais reais dentro da sociedade, aí você engloba todo mundo. Eu acho que é isso que o cristão tinha que olhar. Em vez de ficar cuidando mais da moralidade do outro, dentro da política, cuida da sua moralidade dentro da sua igreja. É por isso que o Estado é laico, né?
Não é para mim levar a minha moralidade para o plenário e ficar debatendo se a mulher pode fazer isso, pode fazer aquilo, o homem pode fazer aquilo outro, né? Desde que isso não fira nenhuma cláusula da Constituição, né? Agora, o que o cristão tem que fazer dentro da política é debater aquilo que é concreto para a sociedade, não para a igreja. Você falou uma coisa interessante de pauta moral, né? Só que é uma moral em vertigem, né? Uma moral distorcida, porque assim, todos pecamos, mas com pecados diferentes, né? Só que aí eu vou colocar o seu pecado, vou hierarquizar o seu pecado e vou dizer que o seu pecado é grave e o meu não. O meu pecado é leve, o meu pecado é- não é nada de grave. Agora, pensando na política e no cristão, sobretudo, o cristão ele tem uma alta questão que se apega à teoria e não à prática, né? Aí eu separei uma frase aqui que é atribuída a Mahatma Gandhi, que ele diz assim: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. E, pô, como é que você politicamente fala tanto de moral, mas ao mesmo tempo politicamente você não fala nada de social, cara? Para mim, isso é totalmente incoerente. E aí eu já pego esse gancho para falar. Tem uma frase que alguém fala: a justiça social sem transformação espiritual é incoerência? Que eu acho que meio que você já deu uma entrada nisso, mas você podia ratificar ou aprofundar, porque as pessoas no meio evangélico, eles se preocupam muito com transformação espiritual, mas a política ela é material, né? Comenta um pouco sobre o que você acha sobre essa referência que muitos falam aí. Eu vejo aqui mais ou menos o mesmo problema da pergunta anterior. É transformar a política numa extensão da igreja. Eu acho problemático isso, por quê? Porque aí você tem uma sociedade que é pluralizada no Brasil, né? A gente temos o avanço de outras religiões. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso como uma crítica ou atacando essa ou aquela outra religião. Mas a verdade é que existe em todas as esferas da sociedade um crescimento de todas as religiões, inclusive do cristianismo, mas temos as religiões de matriz africana que estão tendo uma visibilidade maior, né? Que existe muitas pessoas que estão aderindo a ela. E aí, quando eu vejo a pessoa falando sobre espiritualidade, né? E aí, essa espiritualidade dentro da política, mas que espiritualidade? A cristã? A umbandista? A candomblecista? A budista? A religião ateia? Qual que é essa religião? Eu acho que a questão da espiritualidade, e é uma coisa que eu lembro muito de uma coisa que Jesus falou, que uma hora tentaram colocar Jesus dentro dessa pegadinha, né? Sobre o reino de Deus. E aí Jesus fala assim: olha, vocês não vão ouvir falar do reino de Deus aqui ou ali. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é interno. Toda vez que a igreja tentou forçar o reino de Deus através da política, deu errado. É só, não precisa ir muito longe, é só você pegar o histórico recente aí da política brasileira. Toda vez que a igreja tentou forçar, né, a espiritualidade e a religião através da política, deu ruim, né? A gente saiu de extremos de amor, né, como os cristãos eram conhecidos há pouco tempo atrás, aí uns 20 anos atrás, né? Eram pessoas confiáveis, eram pessoas ditas confiáveis, pessoas ditas de amor. A gente saiu desse extremo para crente fazendo arminha dentro da igreja. Sim, e você viu que a Luana Piovani falou sobre os cristãos, né? Aí a galera tá pegando o histórico da Luana Piovani para falar, mas quem é você? Porque você já fez isso ou fez aquilo outro? Mas é um argumento ad hominem, né? Que você não ataca o argumento da pessoa, mas você ataca quem a pessoa Exato, ela é. E só que o argumento dela faz sentido, que o cristão ele tá cada vez mais se distanciando de uma ideia de amor. totalmente. E a partir desse ponto aí, como é que a gente vai pensar numa questão de espiritualidade dentro da política? É. Não existe. Tem uma minoria, quero aproveitar esse gancho e fazer uma propaganda de uns amigos aí. Vai ter um encontro de fé e acolhida, tema: o amor de Deus e a justiça social,
dia 18/4/2026, às 15 horas, na Avenida 9 de Julho, 611, Bela Vista, sede da FLM. Quem é a FLM? Né? Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Apoio Humanos. E tem aqui também uma pessoa que é conhecida nessa área, que é o pastor Ariovaldo Ramos, né? Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Quem são essas pessoas? São pessoas que são politicamente ativas, tem uma militância, tem, mas ela quer aliar política com justiça social. E aí é interessante que tem cristão vendo o diabo nessas pessoas que querem fazer justiça social. E eu Incrível. fico, peraí, cara. O cara tá indo levar o pão e o leite, o cara tá indo levar. Não, esse é o diabo. E tem pessoas vendo o Messias com pessoas que faz arminha, né? Eu não sei, é pra pensar aqui. Mas enfim, eu tô aqui pra perguntar. Mas voltando ao programa, Roberval, tem uma outra pergunta aqui dentro desse assunto. É, a fé virou palanque? Essa frase, não sei se é do Guga Chakra ou da Eliane Cantanhede, né? Que são aí da imprensa, né? A fé virou palanque? Virou. É bem nítido que virou, porque é o que tem chamado a atenção, né, da, da, da classe religiosa no Brasil. Então, simplesmente, os políticos descobriram que falar de proposta não chama tanta atenção quanto falar de pautas, principalmente pautas morais e ataques à esquerda. Então, você pega hoje aí um candidato aí mediano aí da direita, o cara não tem pauta nenhuma. No entanto, ele tem vários ataques à esquerda e ele fala muito bem de religião. Sim, Inclusive, teve até um candidato, o atual, né, governador de São Paulo, eu não sabia que ele era cristão, tá? Nunca vi ele numa igreja, mas o cara vira cristão rapidinho em época de tá se aproximando a eleição. Foi convidado para dar um estudo, uma palestra numa igreja grande aí lá em Alphaville. Aí eu fico me perguntando, cara, o cara não tem uma formação cristã, né? Fala coisas soltas aqui e ali sobre cristianismo, mas o cara tem uma visibilidade grande dentro de uma igreja de visibilidade nacional para falar as pautas dele. E essa igreja está por trás apoiando esse cara. Eu não tenho nada contra a igreja apoiar, escolher um candidato, apoiar esse ou aquele. O problema não é esse. O problema é transformar a fé no palanque. E aí, quando você transforma a fé no palanque, você esvazia a fé daquilo que ela é, né? Você acaba capturando a mente das pessoas para ir moldando um Jesus ali do jeito que você quer. Ontem eu estava até vendo um vídeo do, de um candidato aí a deputado, e ele é deputado atualmente, e aí ele falou assim, e só pega esse tipo de coisa, só pega quem não é a Bíblia, né? É um religioso, vamos dizer assim, mediano. certo. Não vai ter nenhum tipo de pesquisa, né? E ele falou ali que ele faz um paralelo com Jesus e ele fala assim: olha, se fosse Jesus hoje, né? Você acha que Jesus ia apoiar o quê? Acabar com a pobreza ou você se armar? E aí eu vi aquilo ali, cara, eu fiquei chocado, porque o cara estava literalmente dizendo que Jesus ia apoiar o cidadão se armar. É triste isso, É né? uma falta de conhecimento e da parte dele é uma falta de caráter você insinuar que Jesus apoiaria um negócio desse. Aí para você ver, hoje em dia tem gente calando um padre como o Júlio Lancelotti, que leva comida, agasalho, um pouco de amor e calor humano para as pessoas, moradores de rua, e em contrapartida tem outro aí que se diz religioso também, fez voto inclusive de pobreza, mas está construindo um templo de milhões de reais. O do padre Júlio Lancelotti, eu ouvi de pessoas próximas que ali tem a ver com o mercado imobiliário também. Você vê como o dinheiro tá em tudo, né? Que é o seguinte, o cara ele tá na moca, levando alimento para morador de rua, então ele concentra.
Então, o morador de rua, às vezes, ele se desloca. O cara sai lá do centro, na caminhada mesmo, vai até a Moca para poder pegar o alimento. E isso pro mercado imobiliário lá não é bom. Dizem que a galera não quer. Ou seja, o rico ele não quer estar com o pobre perto, É né? claro, né? Óbvio. E também não quer fazer nada para mudar o quadro social, né? Ah, não, porque aí ele deixa de ser rico, né? Ô, Berval, a gente tava falando de púlpito virar palanque. A gente sabe que o pastor Samuel Ferreira, que é da Assembleia de Deus Ministério do Madureira, esteve em Brasília e entregou uma Bíblia para o presidente Lula. E agora, recentemente, o pré-candidato, né, Flávio Bolsonaro, ele esteve na Assembleia de Deus Ministério do Belém, né, e foi lá e recebeu uma oração de joelhos. E a gente tá falando sobre essa ideia de palanque. Aí eu recebi uns números, eu não sei se é oficial esses números, se foi divulgado pelas instituições. Recebi aqui no celular. Tá dizendo aqui, Ministério de Madureira. É uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, com cerca de 42 mil templos, 4 milhões de fiéis e 102 mil pastores. Cara, já é muita gente. É Aí, gigante. como eu não tenho um número aqui, eu joguei no chat GPT. Então, já tô dizendo que se tiver errado, foi a inteligência artificial, né? E aí eu perguntei o Ministério do Belém, né? Os mesmos números. Aí tá dizendo aqui Ministério do Belém 5 milhões, templos 40 mil e pastores 90 mil. Quer dizer, aqui Madureira 4 milhões, o Belém 5, dá 9 milhões de fiéis. Madureira 42 mil templos, Belém 40 mil, então dá 82 mil templos. Pastores, Madureira 102 mil e Belém 90 mil, então dá 192 mil. Aí eu fiquei naquelas, eu falei, meu, isso dá para eleger muita gente. Aí eu achei aqui, tem um site da CGADB, que é o site oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Belém. E aqui tem um dado aqui que está no próprio site, não sei se é atualizado ou não. Está dizendo o seguinte: hoje as Assembleias de Deus, aí entenda-se que é Belém aqui, né? Porque Madureira é uma outra convenção chamada CONAMAD, né? Hoje, nas Assembleias de Deus, contam com 22 deputados federais, 38 deputados estaduais, 1.010 vereadores. Fora que aqui não está falando prefeitos, né? É, Dentro daquilo que a gente iniciou o programa, a gente já pode dizer que a teologia do domínio tá sendo alcançada, tá A sendo todo bem, vapor. tá sendo bem sucedida. Porque assim, se você tem lá 90 mil pastores no Belém, 109 mil pastores no Madureira, aí lá no Belém você tem 5 milhões de membros, no Madureira você tem 102, você tem 4 milhões de membros no Madureira, 5 milhões no Belém, 90 mil pastores no Belém, 102 mil lá no Madureira. Você tem pessoas influenciando essa massa, como você disse, usando a sua palavra, para votar no candidato XYZ. Exatamente. E só que as pessoas elas não veem dessa forma. É isso que eu não consigo entender. Mas eu vejo que essa fé virou palanque, ela reflete a percepção de que a religião tem sido usada como instrumento de visibilidade para poder. Porque a questão não é eleger essas pessoas. A questão é qual é o retorno social. É isso que eu fico pensando. Você tem Exato. lá as maiores bancadas lá, a bancada do agronegócio e a bancada dos cristãos, que era chamada de evangélica, mas como quis abranger os católicos, virou a bancada dos cristãos lá e tal. São as maiores. Mas a pergunta é, Roberval, por que que a sociedade não melhora? A sociedade não melhora porque eles não querem que a sociedade melhore. Por que que não melhora? Se O você, sistema é esse, eles só entraram se, dentro do sistema para se eleger você e tá lutar lá, contra os se estão interesses. fazendo culto, fazendo missa, fazendo tanta coisa, você tem aí. Fizemos um programa passado sobre o censo do IBGE religioso. Lá você tem 27,9% de evangélicos e acho que eu não me lembro agora, mas somando evangélicos e católicos aí, você dá mais de 70% aí da população. É triste.
Aí tem uma frase aqui, eu não sei de quem que diz: a igreja não pode virar partido, né? O que que você acha dessa frase? Não pode virar, mas virou, né? Virou, Eu né? acho que a igreja hoje é mais partido do que igreja, né? As igrejas que, é claro que eu não estou generalizando todo mundo, tem pastores, tem pessoas comprometidas com a igreja que têm uma influência política, porém elas distinguem muito bem uma coisa da outra. Mas esses que fizeram da igreja trampolim para a política, com certeza a igreja se transformou num puxadinho, né? Ou melhor, a política se transformou num puxadinho da igreja, né? A igreja pegou esse nicho aí acreditando nisso, nessas influências. A gente tem grandes pastores e personalidades do meio gospel apoiando essa pauta, que é uma coisa que, inclusive, eu tenho notado, está acontecendo recentemente, é a demonização de quem não adere à pauta. Então tem um cantor cristão aí, um cantor evangélico aí famosíssimo aí, que foi na mídia dizer que cristão não pode votar na esquerda. Quem falou isso? Cristão Fernandinho. E qual argumento? Não tem argumento, porque na cabeça dele, todo mundo que é da esquerda é do diabo. Se você é de direita, você é de Deus. Se você é de esquerda, você é do diabo. E aí ele dá uma resposta genérica, né? E simplesmente fala assim: olha, se você é de esquerda, se você é cristão e vota na esquerda, ou você está debaixo de um jugo espiritual maligno, né? Entendo. Ou debaixo de um grande engano. E aí ele destila um pouco daquela religiosidade muito boa para todo mundo, né? Ele fala assim: olha, eu vou orar por você, para que você saia debaixo dessa opressão e que não sei o quê, que é um discurso assim até bonitinho, engana alguns, né? Mas se você parar para pensar direitinho, você vai ver que a coisa é muito mais complexa do que aquilo que ele está sugerindo. E eu tenho visto que parece que é um ataque coordenado, sabe? Tem várias personalidades do meio evangélico dizendo esse tipo de coisa. Ó, cristão que vota na esquerda é do diabo, né? Então, se essa próxima eleição você votar no PT, cara, você é do diabo. E aí, em contrapartida, acontece uma coisa. Eu sei que tem muito cristão dentro de igrejas que defendem políticos de direita, que estão apoiando políticos de direita, que vão votar na esquerda. Só que essa galera tá calada, ela não pode falar. Então, ela é expulsa até da própria Senão ela é igreja, né? expulsa da igreja, ou perseguida dentro da igreja. Imagina assim, uma pessoa. Esse dia eu vi até para mim é loucura o cara falar um negócio desse. Ele falou assim que cristão não pode receber Bolsa Família. Você está debaixo de um jugo se você receber Bolsa Família. Então, tipo, a igreja não te ajuda a sobreviver. Mas não seria um julgo que a própria sociedade impôs? Mas é óbvio, mas aí a discussão fica mais profunda, né? Mas aí vê só a lógica do negócio. A igreja não te ajuda a sobreviver. Aí quando o Estado te ajuda a sobreviver, a igreja acha ruim. Cara, uma vez eu peguei uma briga na igreja, cara. Foi muitos anos atrás isso aí. Que tinha uma pessoa lá que ganhava um salário mínimo. E aí os caras que estavam implicando lá porque ela não tava dando dízimo. E aí eu levantei uma tese lá, uma teoria, de que eu falei que ela não precisava dar o dízimo. Mas que do dízimo que os demais dessem, tinha que ajudar ela. Aí pronto. Os caras já tava com bronca que ela não tava dando dízimo. Aí agora eu falei que além de ela não dar, tinha que ajudar. Deu Mas, problema. pô, o dízimo não era essa parada aí? Vamos juntar aqui pra fazer o social? Era, né? Foi para isso que a ideia era É, essa, pega exatamente lá a lei essa. lá. É pra quem era os que recebia? Vai lá, vai tá lá. Era totalmente social. Mas, ô Berval, ó, tá, eu e o chat GPT, hein, tô fazendo propaganda aqui. Mas vamos lá, eu coloquei quantos partidos tem registrados no Tribunal Superior Eleitoral atualmente. Não sei se os dados estão corretos, porque a inteligência artificial, às vezes, ela também ela dá umas Você vaciladas. pode pesquisar, É, só uma você ponta. pesquisa aí, mas ela tá dizendo que tem 30. 30 aí. Aí eu fiz uma segunda pergunta. Quantos desses 30 tem representantes na Frente Parlamentar Evangélica? Aí ela respondeu da seguinte forma: a Frente Parlamentar Evangélica tem algo em torno de 180 a 220 parlamentares, sendo que dos 30 partidos registrados no TSE, tem de 15 a 20 partidos representados na Frente Parlamentar Evangélica. Pô, é todo mundo cristão. Todo mundo. Você entendeu? Aí, ou seja, aí volta o início do programa, que fala assim: ah, o Estado é laico.
O Estado é laico, mas não tem laicismo. Ou seja, o Estado é laico, só que o povo é cristão. O Estado é laico, só que os representantes no Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado, são cristãos. E isso dá para rastrear, pô. Isso dá para rastrear. Só Exatamente. que aí fica se discutindo pauta moral e não discute pauta social. Esse que, para mim, a maior problema para mim é isso aí, né? Não se discute coisas que venham a favorecer e venha a resolver a situação crônica da desigualdade social. É isso, eu que sou de classe baixa, né? Eu quero ver a coisa acontecer. Não interessa quem é o partido. Eu quero ver as coisas acontecer, né? Essa é a minha Exatamente. bronca. E o cristão, que parece com Cristo, ele vai pensar nisso, que Cristo ele não colava com as autoridades, com os segundos interesses. Cristo ele colava com o doente. Com quem que ele colava? Com o doente, com o pobre, né? Com aqueles que não podia dar nada em troca. Essa que é a verdade. E aí a Exatamente. pergunta é essa, né? O Estado laico não é Estado ateu, né? Acho que foi o ministro Barroso na STF que falou essa frase, né? Comenta um pouco sobre isso, né? Pega esse gancho aí sobre essa questão do Estado laico, porém, né, a gente vê que na prática não é o que parece, né? Cara, eu sempre quando eu vejo esse tipo de pergunta, eu lembro de uma sociedade, que é uma sociedade que eu estudo um pouco, pesquiso um pouco, eu acho muito bonita, é a sociedade japonesa, que é uma sociedade que não é cristã, mas tem um nível de moralidade incrível. Tem um cara que eu sigo no YouTube, que ele viaja, né, alguns países ali, principalmente no Oriente, e ele visita muito o Japão. E ele passa, né, em algumas cidadezinhas, né, e tal, e ele fala um pouco de como funciona a sociedade. E tem um episódio que ele passa numa sociedade, uma cidadezinha, né, e tem várias fazendinhas, assim, umas casinhas, né, e um planta maçã, outro planta as frutinhas, umas hortaliças, e na beira da estrada tem umas barraquinhas. O dono da propriedade deixa ali, tipo, uma caixinha de maçã, não fica ninguém olhando, ele deixa o precinho lá, ó, 10 ienes, né? E aí você mesmo passa, paga a maçã e leva embora. Não tem ninguém olhando isso aí. E ele fala: Meu, aqui ninguém rouba. Eles têm um exemplo de moralidade, de cuidado com o próximo, de respeito ao próximo, que eles não agem de má fé. Então, ou seja, para a pessoa se tornar uma pessoa moralmente boa e conviver em sociedade de forma digna, você não precisa de religião. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a pessoa vem falar assim, não, você precisa de religião para ser melhor, você não precisa de religião para ser melhor. Você precisa olhar para o outro. Tem uma frase de Jesus que Jesus resume toda a lei e os profetas, né? Ele mesmo fala isso. Ele fala: olha, é só amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Você não precisa fazer mais nada. Se você amar a Deus e ao seu próximo como a você mesmo, você não precisa fazer mais nada. Aí, quem se deparar com essa verdade, entenda o que Jesus quis dizer com isso. A religião não vai te tornar uma pessoa melhor. Ela vai só te colocar regras para você caminhar dentro de um cercado. É você amar a Deus e amar o teu próximo como a você mesmo. Pô, se eu não quero que ninguém me roube, eu também não vou roubar o meu próximo. Se eu não quero que ninguém minta para mim, eu também não vou mentir para o meu próximo. Se eu não quero lesar alguma coisa sobre a vida do meu próximo, sobre a minha vida, eu também não vou lesar sobre a vida do meu próximo. Eu vou olhar para o meu próximo como eu olho para mim. Você está entendendo? Então, dentro da sociedade japonesa, funciona assim. Ele olha para o próximo e fala: não, o próximo é uma extensão de mim. Era assim que o cristianismo, que a religiosidade brasileira deveria enxergar. E aí tem uma coisa, né? O político, ele é a extensão do povo, né? Deveria. Deveria ser, né? Mas é porque ele é eleito pela maioria. O Então, problema é que olha a maioria quem tá elegendo. é que dizem que o político, né, é o representante do povo. Que povo, meu Deus do céu? Tem a questão também que quem se candidata, né? Você viu que aquele lá, o Caneta Azul, se candidatou, né? Ele foi num programa aí ontem aí,
E aí perguntaram para ele assim, meu, qual que é o seu projeto? Aí ele, eu não posso falar do meu projeto. A caneta azul, pô, pra todo mundo. Cara, Caneta azul pra cada cidadão. ô, eleitor, meu, cuidado, ó o tipo de cara que vão colocar na política, caneta azul, cara. Mas, ó, vou falar pra você. Não vou votar nele, não, tá? Mas eu acho que esse cara poderia ter mais consciência disso que você falou, de amor ao próximo, do que muito cara de colarinho branco. Eu acreditava nisso quando o Tiririca se candidatou, sabia? Ah, ele gostou Não, ele entrou no sistema, ele foi diluído no sistema. É. Mas vamos pegar esse gancho aqui. Vamos avançar. Tem a frase do Frei Beto que diz assim: Jesus estava ao lado dos pobres. E tem cristão criticando isso aqui, né? Em que momento o cristão, por causa de que pegou um lado, né, nessa polarização, ele teve essa interpretação de que essa frase está errada? Como é que a política ela está suplantando o próprio evangelho? Parece até uma lavagem cerebral, né? Parece não é, né? Eu acho que tem muito, dentro da política, tem muito. Os políticos são muito influenciados por coach. Então, tipo, ser pobre é quase, dentro da sociedade atual, é quase como é um atestado de derrota. Porque eles acreditam que por esforço você pode ser rico. Você pode dar certo. Então, se você é pobre por escolha sua. Porque você não se esforçou o suficiente, né? E aí tá em tramitação aí, gente. Vamos pressionar, né, pela pauta aí da escala 6x1. Já querem empurrar para debaixo do tapete aí. Dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas e a gente não tem as mesmas 24 horas. Né? Todo mundo não tem a mesma oportunidade. 24 horas. Tem gente que leva 2 horas só para chegar no trabalho, É né? o que eu levo para chegar no trabalho. Num dia bom, tá tranquilo. Se der algum problema no ônibus, no trem, já era. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Quando você reduz a, a ideia cristã, isso aí, pô, o pobre, Jesus. Vou criticar Jesus que colava com o pobre exatamente porque você mudou a sua mentalidade. Você não vive o cristianismo bíblico. Você pegou, eu chamo de algumas partes, né? Montou uma quimera de Jesus que condiz com aquilo que você acredita, que né, é fácil você falar assim, Jesus mandou vender a minha capa e comprar uma espada. Olha aí, Jesus quer que eu me arme, vou me armar, né? Vou andar armado. Mas aí quando você cola com Jesus que falou pro rico assim, ó, vende tudo que tu tem e divide com os pobres. E aí? Como é que eu resolvo essa bucha? Você faz recorte do texto, né? Você faz um recorte. É a exegese, né? Você tá colocando a sua ideologia no texto. Exatamente. E aí é nisso que os caras acreditam. Os caras pegam o Jesus, aquele é o Jesus que condiz, né? Eu vou criar o meu Jesus aqui e ele condiz com isso. O meu Jesus não condiz com esse negócio de colar com pobre, cara. Porque, você tem que lutar, né? Um grande expoente aí do evangelho brasileiro, do pentecostalismo, Marco Feliciano. Diz que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão. O cara que trabalha 4x3. Mas ele trabalhou muito, né? Ele pregava nas igrejas e recebia um cachê, né? Trabalhou muito, né? Cara que, né, pregador famoso de igreja, né? Se chamar isso de trabalho, boa sorte, Mas Marcão. a gente não pode falar, a gente não tem imunidade parlamentar. Eu né? não tenho, por Sou- favor, sou ninguém Não. aqui né? Mas vamos lá, o Leandro Carnal, ele tem uma frase que diz assim: cada grupo cria um Jesus à sua imagem. Cada grupo cria um Jesus à sua imagem. Cara, achei forte isso daí. É mais ou menos a quimera que você tava falando aí, né? Exatamente. Se cada grupo cria o Jesus à sua imagem, e isso aqui é uma crítica tanto para a direita como para a esquerda, que também tem uma galera de. Esses dias eu vi um cidadão assim falando, eu entendo que quem é da pauta quer defender suas pautas, eu entendo isso. Faz parte da política, faz parte da sociedade, o debate de ideias, né? Mas esse dia eu vi um cara de esquerda debatendo assim, defendendo que Jesus podia ser trans, né? Não, Jesus era trans e não sei o quê. E aí eu fiquei sem entender aquilo ali. Falei, mano, de onde foi que o cara tirou que Jesus era trans? Aí Tipo, é todo mundo querendo fazer Jesus caber na sua ideologia, né? entendeu? Aí, pô, cara, a gente força, tem uma galera que força umas estruturas aí, entendeu?
aí fica complicado de defender. Eu sei que você quer defender sua pauta, você quer defender a sua ideologia, você está dentro do seu nicho, você quer ter expressão, mas a gente tem que ter noção das coisas, né? Existe uma história, existe um contexto, não é a gente pegar qualquer coisa e achar, na nossa cabeça, achar que aquilo faz sentido, criar um Jesus à nossa imagem e semelhança, que nem o Jesus que faz arminha, né? O Jesus que joga bomba atômica, o Jesus que quer que você morra, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo aí esse Jesus que se cria. O mais correto é conhecer o Jesus. É isso isso que o evangelho chama. A você conhecer o Jesus. Não você chegar a Jesus com uma pré-definição de quem ele é. Principalmente se você tiver uma ideia. É aquele negócio. Se você estiver escutando muito Deus falar e Deus concorda muito com você, significa que é você falando consigo mesmo. É forte, mano. É forte. Agora, acho que é uma frase, acho que é Felipe Neto, né? Se Jesus voltasse hoje, seria cancelado. Aí eu tava pensando nessa frase, queria reformular ela para você comentar. Se Jesus voltasse hoje, iria desagradar a direita e esquerda ou alguém conseguiria cooptar Jesus? Jesus vem pro meu lado. Como que você enxerga essa questão aí? Olha, Jesus ia ser a mesma coisa que ele foi quando ele veio pela primeira vez, um incômodo para a sociedade. E E aí o como, que né? acontece? Como é que vamos atualizar, né? É, fazer uma suposição, Jesus vem, né? Jesus não vai vir como era no antigo Oriente Médio, né? Na época que ele veio. Vai vir de tênis, sei lá, sapato, calça jeans, camiseta, sei lá. Se pro pentecostal, ele vai vir de terno, gravata, né? Com a Bíblia debaixo do braço. Não pode ser cabeludo e barbudo também, que, né, já virou meio hippie, né? Como é que Jesus ia vir, né? Acho que, cara, eu sempre digo assim que a gente vê aqueles quadros de Jesus e Jesus é muito identificável dentro do cenário. Você olha um quadro, tem uma multidão, você identifica Jesus. Totalmente eurocêntrico, É, né? cara, é um cara Pô, loiro, do olho verde, branquinho, é, chega a brilhar. Cara, Jesus era um cara comum da sociedade. Era do jeito que Jesus ia vir hoje. fosse na 25 de março, não iríamos identificar, Cara, você né? não ia identificar Jesus, cara. Eu ia estar no meio do Só povo. que aí é que tá o problema, cara. Porque o que que ia acontecer? Jesus ia colar lá numa esquininha lá, na padoca, ia pedir uma coxinha com um pingado, Eu acho que ia ia colar pedir um um pão na mendigo. chapa, Não, hein? ia colar um mendigo do lado dele, mano, ele ia dar um café pro mendigo, cara. É. Aí ia passar um maluco do outro lado e ia falar lá. Por isso que é vagabundo, ó. Tá lá, dando de comida pro vagabundo lá, ó, tá vendo? Jesus ia passar num presídio e falar, pô, cara, vou falar do amor de Deus pra galera lá dentro. Tá lá, gosta de vagabundo, gosta de bandido. Sendo que o próprio Jesus falou, e é uma coisa interessante, ninguém para pensar esse tipo de coisa, né? Jesus falou assim: olha, estive preso e me visitastes. Cara, quem que tá preso? Bandido, certo? O cara que cometeu. Jesus não faz distinção se o cara tá preso porque ele é criminoso, é um bandido, é um cara do mal, ou se ele tá preso injustamente. Ele fala: estive preso e me visitaste. Acabou. Não tem distinção. Jesus não parou para você perguntar, vou dar de comida para aquele cara ali, mas, pô, e a história dele? Será que ele merece estar É. ali? E tem uma série da Netflix, foi cancelada a série na primeira temporada porque incomodou, né? Que é a Messia, né? O Messias em tradução, né? E eu assisti, cara, que série interessantíssima. Que aí é um Jesus que ele vem, só que é aí que tá, né? Ele vem, aí primeiro ele vem e tá lá no meio dos muçulmanos, aí daqui a pouco ele tá lá no meio dos judeus, daqui a pouco ele aparece lá nos Estados Unidos por um pastor do interior lá que já tá meio que perdendo a fé dele e tal, e aí tem um furacão lá, cai tudo menos a igreja. Aí, meu Deus, aí vem o Jesus caminhando ali e tal. E aí, é lógico, é uma série, ficção e tal. Mas é um Jesus que tá mais preocupado na série ali com pessoas, não com instituições. Com E gente. aí, esse cerne da série que me chamou a atenção. Falei, pô, ele tá preocupado com as pessoas, com gente. Ele não tá preocupado com instituição, né? E Exatamente. eu acho que é por aí, né?
Ô, Berval, nem sei como é que tá nosso horário, o papo fluiu bem, mas deixa a sua mensagem aí final, suas considerações, acho que a gente tá caminhando pra reta final aí, e as suas redes sociais também. Convida essa galera aí pra te seguir no teu canal, essa galera que tem esse alinhamento de pensamento, que não é possível, meu, que só tem meia dúzia. Tem mais gente, só que o pessoal tá com medo. Tem muito cristão aí que sabe que o que a gente tá falando aqui faz total sentido. Né? O evangelho é isso, né? E a política, já que quer misturar, né? Que eu sou da opinião que essa mistura não tá sendo boa. Essa mistura não tá sendo boa. Mas já que quer misturar, que a gente venha a resgatar essa essência do que é o evangelho, que a gente venha realmente a se preocupar com o povão, que é a maioria, cara. Que parece que é o seguinte, parece que o legislador ele virou despachante da minoria lá, que é 1% da pirâmide. E o povão? Você entendeu? E o povão? Obrigado. A palavra tá contigo, meu. Eu quero chamar todo mundo para o debate, né? Eu acho que não quero só gente que pensa como eu penso, né? Que se alinha com aquilo que eu acredito, que cole comigo. A gente pode obter conhecimento, né? Cuidado com o que tu desejas, hein? Os haters estão por aí, né? Não, o problema é que hater não tem educação, né, cara? Mas a gente tira de letra também. Se falar com educação, a gente tá com um amor cristão aqui também, tá, para dar uma tacanhada aqui do amor cristão. Mas a gente chama para o debate porque é exatamente o debate que conscientiza as pessoas, né? Conversar. É você não se fechar dentro do seu nicho, né? Tenta colar com gente que pensa diferente de você para você ter uma amplitude maior de pensamento. Quando você se insere dentro de uma caixa e você quer puxar Jesus para dentro dessa caixinha que você está, você limita quem Jesus é. Você limita o discurso cristão. Então, se você é um cristão de direita e você acredita que Jesus só está com a direita, que tudo que Jesus fala só condiz com as coisas da direita, você limitou Jesus ao seu contexto. Agora, quando você identifica as ações de Jesus, por exemplo, através do padre Júlio Lancelotti, você está ampliando o seu conhecimento. Você está vendo além da caixinha. E aí você vai conseguir ver a verdade. Quanto mais longe você enxerga, mais a verdade você compreende. Quanto mais perto você está dos conceitos que você acredita, né? Quanto mais limitado aos conceitos que você acredita você está, menos você enxerga a verdade. Então você começa a enxergar a verdade como? Debatendo. Olha, mesmo concordando, não estou chamando você para concordar comigo. Você pode, inclusive quando for lançado esse podcast aqui, você pode contestar. Ó, não concordo com isso, mas você tem que ter contexto para contestar. Não é só, não acredito, mas você não acredita por quê? E aí a gente vai debater, tá eu, vai estar o Wagner, a gente vai debater sobre aquilo que você pensa, né? Para que a gente venha chegar num denominador comum e o cristianismo e a política brasileira sejam melhor através de mim e de você. Então vai ser lançado também lá no meu canal no Instagram, né, alguns cortes aí. Você pode estar lá pesquisando o filósofo de Schrödinger, né? Soletra isso aí, pô. Então, aí o professor letrar agora ficou Joga difícil, no viu? Google aí. Mas, ó, joga. Quer ver? Ó, deixa eu abrir aqui. O seu canal já era pra estar com 1 milhão de inscritos, mas você botou um nome. Eu botei o O nome. nosso público, ele não sabe escrever isso aí. Meu Deus do céu, cara. Eu Ó, tô brincando, viu? Tem muita gente culta aí e tal. ó. Filósofo de Schrödinger é Schrödinger. É um gatinho debaixo de uma caixa de papelão, o ícone. É facinho de achar, tá? Tem pouca coisa lá, mas já tem alguns pensamentos, já tem alguns cortes. Pode estar seguindo lá, a gente vai estar debatendo outras questões, principalmente sobre filosofia e política, né? Que eu acho que é um tema interessante para a nossa realidade hoje. Então, convido você, né? Seguidor e ouvinte do nosso amigo Wagner, a estar me seguindo lá e debatendo essas ideias. Maravilha. Eu vou encerrar também. Eu quero dizer o seguinte: o pessoal fala, pô, mas aí, Wagner, você é de direita ou de esquerda? A minha questão é sempre essa frase aqui, cara. Não é minha frase. Os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer das suas costas.
Liev Tolstói. Pô, você falou e não falou nada. Eu acho o seguinte, se é de direita ou de esquerda, pra mim não interessa. Interessa é você ter um projeto pra ajudar o pobre, pra ajudar o povo. Aí esse é o ponto, né? Porque o que eu não quero é hipocrisia. Eu não quero ser estigmatizado, se é de direita, se é de esquerda, sendo que eu vejo os dois lados fazer 3 pontinhos. E a grande verdade aí, tem muita. Você falou de moralidade, né? Tem muita gente de direita, não, que a gente é os morais e tal, não sei o quê. A hora que Chicote estralou lá, que teve a PEC da blindagem, pelo que consta, o Nicolas Ferreira votou a favor, né? Exato. Tipo assim, vou votar a favor, né? Então, assim, na hora que aperta o sapato, né? Parece que os políticos são como o rato no porão do navio, né? Na hora que o navio vai afundar, é cada um por si, chefe. Então a questão da minha ideologia política é essa, que a moral, que nem você falou, guarda pra si. Quem te salva é Cristo. Não vai ser política que vai te salvar e nem vai ser eu, entendeu? Então a minha preocupação não é moral, minha preocupação é qual é o plano de governo para ajudar as pessoas carentes e necessitadas e diminuir as injustiças sociais, diminuir as desigualdades sociais. Esse é o meu posicionamento político. Agora, minhas redes sociais, no Instagram, @Wagner Pedro Lima, lá no TikTok, @Wagner Pedro Lima, vamos soltar alguns cortes aí desse programa e dos programas anteriores. O canal Wagner Pedro Explicando vai ter o programa na íntegra. Espero que você tenha gostado. Deixa lá sugestões de novos programas, seu like, tá bom? Quiser deixar suas críticas de forma respeitosa, a gente pode estar respondendo, tá bom? Vamos ficando por aqui. Oberval, gratidão você participar mais uma vez. Tá batendo cartão, né? Já tá Tamo já aí. com a cadeira fixa já. Tá bom? Nosso amigo Matheus aí nos bastidores nos auxiliando na mesa de som. Vamos ficando por aqui. Tamo junto, meu forte abraço.